Em 1924, 4 clubes do Rio de Janeiro se reuniram em segredo e criaram uma nova liga de futebol. O objetivo era simples e cruel: impedir que negros e pobres continuassem jogando futebol no Brasil. E quase conseguiram. Quase. Era o início do século XX. O futebol brasileiro ainda engatinhava, mas já tinha dono. América, Botafogo, Flamengo e Fluminense dominavam o esporte na cidade e queriam mantê-lo assim. Um esporte de brancos, de elite, de gente com sobrenome e endereço na zona sul do Rio de Janeiro. Operários, faxineiros, pintores e negros não eram bem-vindos. As regras não precisavam dizer isso abertamente, bastava exigir comprovante de emprego, endereço fixo e alfabetização para inscrever um jogador. Numa época em que a maioria dos negros brasileiros não tinha acesso à educação, a barreira era perfeita, silenciosa, eficiente. Mas em 1922, um clube diferente começou a incomodar. O Vasco da Gama subiu para a primeira divisão com um elenco que ninguém esperava. Operários, choferes, faxineiros, 12 jogadores negros e pardos, um time que representava o povo de verdade, vindo dos subúrbios, treinando todos os dias enquanto os rivais se reuniam nos clubes finos da cidade. Em 1923, em seu primeiro ano na elite, o Vasco fez uma campanha absurda. 12 vitórias em 14 jogos. Campeão carioca, invicto em casa. O povo foi às ruas comemorar. Os clubes da elite não conseguiram dormir. Em março de 1924, América, Botafogo, Flamengo e Fluminense abandonaram a Liga Metropolitana e fundaram uma nova entidade, a Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, a AMEA. O Vasco foi convidado a participar, mas havia uma condição. O clube teria que excluir 12 jogadores do elenco, 7 do time principal, 5 do segundo quadro. Todos negros, operários ou analfabetos. Os chamados indesejáveis do futebol. A diretoria do Vasco se reuniu. A pressão era enorme. Ficar fora da nova liga significava disputar um campeonato menor, sem os grandes rivais, sem visibilidade. Para qualquer outro clube, a resposta seria simples: corta os 12 e segue em frente. Mas o presidente José Augusto Prestes fez diferente. No dia 7 de abril de 1924, ele assinou uma carta endereçada à AMEA. Uma carta que dizia o seguinte: o Vasco da Gama se recusa a excluir seus jogadores. Esses 12 atletas lutaram pelo clube, cobriram o pavilhão do Vasco de glórias e jamais seriam abandonados por um ato público que os maculasse. E, portanto, o Vasco desistiria de fazer parte da AMEA. O clube abriu mão do campeonato para não abrir mão dos seus jogadores. A resposta da elite foi imediata. O Vasco foi excluído. Ficou de fora do torneio principal. Os rivais acharam que haviam vencido, mas o que aconteceu foi o contrário. A população carioca, que se via naqueles jogadores negros e operários, abraçou o Vasco como nunca antes. Os estádios lotavam. A torcida crescia. O clube que defendeu os seus passou a ser chamado de o Clube do Povo. Em 1924, mesmo fora da AMEA, o Vasco sagrou-se campeão do torneio alternativo, dessa vez de forma invicta. E em 1925, diante do sucesso e da pressão popular, a AMEA não teve escolha. Aceitou o Vasco de volta, com todos os seus jogadores. O futebol nunca mais foi o mesmo. A carta assinada por José Augusto Prestes, em 1924, é considerada hoje um dos documentos mais importantes da história do futebol brasileiro. 100 anos depois, ela está exposta na Sala de Troféus de São Januário, não ao lado de taças ou medalhas, sozinha, porque o Vasco entende que aquele pedaço de papel vale mais do que qualquer título. E quando você vê Vinícius Júnior levantando a voz contra o racismo nos campos da Europa, saiba que essa luta começou muito antes. Começou em 7 de abril de 1924, quando um clube do subúrbio do Rio de Janeiro olhou para o racismo nos olhos e disse não. Me conta nos comentários. Você conhecia essa história? Deixa o like e se inscreve no canal. Todo dia tem um novo bastidor do futebol que você nunca imaginou. Até o próximo.